Segredo de Brokeback Mountain brasileiro. Gente, eu vou pedir muito pra vocês deixarem o like, porque isso daqui vai ser... Olha, a gente vai pegar... Eu tô aqui na sua mão, vou pegar você na minha mão, você na nossa mão, porque isso aqui vai ser difícil, meu Deus. Gente, então, tudo começou quando o inferno, eu tenho certeza que isso daqui foi um gay que achou no Twitter a falar sobre Eliezer e VTube. Tá, mas por quê? Basicamente, eles se converteram, isso daí, né, enfim, é o clássico que acontece, né, pode fazer tanta merda, divulgar triguinho, roubar gente alegadamente, como sempre. Agora, Deus curou. pra completar o evangelismo, Eliezer gastou uma nota alta pra ir fazer um passeio aí de 3 dias numa montanha, ficar 3 dias numa montanha, pra ficar mais conectado com Deus e assumir a responsabilidade de homem. Leia se não trair, ser fiel. Aí pra isso eles têm que estar no retiro, que parece muito mais uma seita ou um filme gay. VTube tava sumida, mas logo reapareceu, né, gente? Apareceu com polêmica. Isso tá dando o que falar no Twitter, que é o tal do Legendários. Pra mim, Legendários, ela era aquele programa da antiga do Mignon. Quem tem minha idade aí é perto do... Gente, eu tava achando que era Legendários, que ia ser na Record e que o Eliezer ia apresentar e que era uma coisa mais evangélica. Eu juro pra vocês. Eu pensei que era isso, mas não era. Antes fosse, gente, antes fosse. Perto dos 30, vai saber. Mas o que é Legendário, gente? Ela botou aqui, ó. Não consegui gravar o momento do nosso encontro, mas foi um abraço demorado, com um choro solto, dos dois, muito felizes, porque o Legendário não é só sobre o homem, é sobre uma transformação para a sua família. As esposas unidas daqui orando por eles, eles lá, por nós, e Deus no controle de tudo. Mas claro que vocês vão me perguntar o que é esse tal de Legendários. Legendário, gente, é uma nova modalidade cristã que os homens, né, vão para uma trilha, meio tal como o Pablo Marçal levou aquela galera e foi um perrengue do cacete. Então, os homens ficam 72 horas para se tornarem homens, para desempenharem aquele papel másculo, sabe? E aí esses caras ficam lá nessa trilha 72 horas, enquanto as mulheres ficam orando em igrejas, enfim, no culto. E eles voltam mais empoderados, né? Porque eu vi algumas pessoas falando isso, eu não tenho certeza. Mas o que falaram que nesse culto dos legendários, os pastores falam que os homens estão deixando de ser homem e não estão com a masculinidade aflorada para cuidar do seu lar, para cuidar das suas mulheres, porque as mulheres estão desempenhando papéis masculinos e não estão mais naquela feminilidade frágil. Então esse legendário seria para restaurar esse conservadorismo onde a mulher precisa ser a imagem feminina e o homem precisa ter essa masculinidade inabalável. Oh, meu Deus do céu, que sofrimento. Deus, não tem momento mais ideal de acabar o mundo que acabe agora. Que acabe hoje. Porque, olha... Gente, não é possível. Assim, é uma nova modalidade, né, gente? A galera evangélica realmente tenta ali constantemente adicionar novas coisas em prol Leia se tirar dinheiro de trouxa. de uma mudança radical. E a gente sabe que nem sempre essa mudança é válida, né, gente? Porque passar 72 horas numa trilha, assim, sem nenhum preparo físico, nenhum condicionamento de fato, a gente sabe que isso pode trazer riscos até à saúde. E aí você colocar uma mistura de no limite, com superação, enfim, pro cara ficar lá na mata, aí é picado por uma cobra, imagina, que horror. Mas não, tudo... Ai, amiga, antes fosse, ia ser uma menos. Ai, que horror. Mas não vou ficar tão triste, não. Pra ele se tornar homem. Impressionante, né? Que um cara, ele vai lá pro meio do mato. Em vez de fazer uma terapia, gente, terapia ajuda o homem a ser homem. A ter valores, né? Pra se entender como homem. A entender a sua família. Se você quiser deixar ele num hospício também, pode deixar ele mais homem também, tá? À vontade. Né? Às vezes tratar alguma coisa ali na cabeça que a pessoa... Tem gente que é compulsivo por trair, né? Talvez ir pra mata... Compulsivo por trair, eu não acho muito bem que seja uma questão mental, não. É de caráter, tá? 2 horas não vai mudar muita coisa, entendeu? Mas e aí, o que vocês acham disso? Eu acho uma grande loucura, uma nova invenção, mas vai dar muito o que falar. Vocês podem ter certeza que nos próximos meses isso aí vai estar um bafafá danado. Dos mesmos criadores da plateia na igreja, né? E daí, eu fui, gente. Atrás, né? Porque eu tenho que fazer isso. E eu achei o perfil de um dos organizadores, enfim. Vê aqui, você tá vendo isso daqui? É um vídeo. Sabe quantos minutos ele tem? 54 minutos. Tudo isso pra falar que ele traiu mais de não sei quantas vezes e ela perdoou. Que ela é quase uma Mayra Card da vida. Gente, pelo amor de Deus, que palhaçada, hein? E daí tem... Eu quero muito ver porque ele fala num tom, gente, como se fosse um grandíssimo mousse. Bora lá. Se você quer entender um pouco mais sobre quem somos nós, os legendários, nós fizemos um manifesto com 24 nós. Nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor e a Bíblia é a nossa bússola. Nós oramos ao Pai em nome de Jesus com fé, ousadia e verdade. Nós amamos a palavra, ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Nós protegemos nossos pastores e líderes, eles são dignos de respeito. Nós vivemos sob autoridade e reconhecemos que toda a autoridade, ela vem de Deus. Nós buscamos a masculinidade de Jesus. Ele
quando eles souberem que Deus é um espírito e que necessariamente ele não tem uma genitália, eu queria muito saber qual seria a reação. É o nosso padrão. Nós não abandonamos as nossas famílias. Somos presentes, somos pilares. Nós lideramos pelo exemplo, com coerência e verdade. Nós somos homens de uma só mulher, fiéis, íntegros e comprometidos. Nossa, precisa de... Nossa, Isso não é meio um conceito básico que você já pensa na sua cabeça. Você tem que fazer realmente todo um preparo, todo um acontecimento pra poder você ser fiel. E assim, gente, essa questão de Deus e tal, obviamente que ele vai vir na Terra como até então uma imagem de poder que a sociedade escolheu, que seria um homem, né? Então assim, faz total sentido a situação, né? Ele vir como uma pessoa que tinha a mínima, quer dizer, né? Que tinha a maior voz até então. Então assim, faz sentido ele vir pra Terra. Mas, vamos se colocar-se que até então Deus não era um homem, tá bom? Ele não é um homem igual, né? Enfim, eu sou não binário, mas enfim. Ele não é um homem assim, ele não é homem. Então assim, é porque ele é outra, ele tá além do homem, tá? Ele não tá comparado. Fez a imagem e semelhança, mas nem tanto também. Porque senão não tinha um ser humano na Terra. Nós cumprimos o que falamos. Nossa palavra tem peso. Nós deixamos os lugares melhores do que quando encontramos. Onde pisamos, deixamos marcas de excelência. Nós administramos nossas finanças com sabedoria. O dinheiro não nos domina. Nós falamos a verdade. Mentir não faz parte do nosso vocabulário. Nós andamos em humildade, corações simples e mãos limpas. Nós erramos, mas nos arrependemos e seguimos em frente, transformados. aí já quebrou, né? Era pra ser fiel. Aí ele dá todo um discurso motivacional de acontecimento. Ai, como a gente faz isso e aquilo. Pra no meio ele falar: poxa, mas se de repente eu te trair, né? Ai, a gente vai sentir muito. Mas ali vai ser uma experiência que vai me fortalecer. Ai, meu Deus! Nós desfrutamos a jornada, mesmo nos dias difíceis. Nós ajudamos. Sempre há alguém para levantar. Nós andamos em manada. Homem sozinho é presa fácil. Nós caminhamos com amigos. Estamos Presa fácil pra quem, gente? Quem vai querer, pelo amor de Deus? sempre prontos para dar a vida por eles. Nós somos uma plataforma, fazemos outros crescerem. Nós lutamos contra a injustiça, não abrimos mão da verdade. Nós cuidamos do que falamos. Respeito é a base da nossa comunicação. E nós vivemos um novo nível de amor, honra e unidade. Au! Sim, o grito de... eu não lembro nem o nome mais. É AU. Gostaram? Aí ele veio respondendo no comentário. Gente, aqui é assim. É uma seita. É uma seita de 3 dias, né? A menor seita que existe no Brasil. Legendário é só mais uma modinha gospel. Deixa eu te falar, que Deus te ouça, que de fato se torne uma moda. Você já pensou o seguinte? Se tornar modinha, servir a Deus, priorizar a família, dar a vida pela esposa, gastar tempo e energia com os filhos. Mas vocês precisam subir na porra de uma montanha durante 3 dias pra fazer o básico. Porra, vocês são uns inúteis. Joguem fora todos vocês. Meu Deus, não é possível que vocês tenham que passar 3 dias como se isso fosse um mantra. Eu devo ser respeitoso, eu devo ser respeitoso, eu devo ser respeitoso. Vocês têm que passar 3 dias assim pra poder vocês entenderem que é o básico do básico. Gente, não é possível. Ser o sacerdote do lar, servir a igreja local, ajudar outros homens, servir outros homens, resgatar famílias. Se isso tudo se tornar moda, a gente vai ter uma sociedade muito mais equilibrada, né? Muito mais abençoada. Porque convenhamos, quais são as modas de hoje? Trair a esposa, viver em balada. Nunca foi moda, tá bom? O Neymar aí que ele acha que ele segue nessa trend aí, o top 1 é ele, entendeu? Ele criou essa trend no imaginário dele e ele tá no top 1 até hoje. Mas assim, moda nunca foi, tá? Isso foi na sua cabeça, no seu imaginário, tá na sua bolha, tá? Mas nunca foi moda, tá traindo, tá bom? Principalmente grávida, esposa aí de mais de 8 anos, que se traiu várias vezes, sabe? Nunca foi uma moda, não. Priorizar a grana, viver por conta de dinheiro. Quais são as modas da atualidade? Então, meu querido, se tornar legendários é apenas uma moda, que de fato essa moda pegue. Porque você vai colher os frutos. Sua filha vai colher os frutos disso. Seu filho vai colher os frutos disso. Que Deus nos abençoe, que de fato vire moda. Vocês precisam literalmente passar 3 dias pedindo pra Deus pra tornar vocês mais responsáveis. Não é possível.
Transformação em 72 horas, sem não. Essas foram as 72 horas talvez mais difíceis da vida de muitos desses homens. E eu não tô falando só de um desafio físico não, tá? Meu Deus. Falaram pra ele que eles não podem trair. Eles ficaram igual aquela criança que quando falaram que não podia comer pedra. Não é possível. Eu tô falando de algo interno que acontece conosco aqui no Legendários. São mais de 500 homens que participaram. E Olha, se for pra ter as mãozinhas onde estão, pode ser que daí ele sentiram a coisa mais interna mesmo, né? Porque assim, fica difícil. a gente costuma dizer que esses caras vão voltar pra casa transformados. Não que uma transformação extremamente profunda aconteça em 72 horas. Ah, já mudou o discurso, já. Difícil. Entenda o Legendários como um realinhamento de GPS. Você estava indo nessa direção, o Espírito Santo te conduz e te mostra que, através de palavra, através de atividades, através de coisas simbólicas, que você estava indo na direção errada, você precisa vir para cá. Então o que acontece no Legendários é um ajuste de direção, não necessariamente uma mudança definitiva. Aqui começa uma mudança, aqui começa uma caminhada. Porque o que de fato transforma um homem é conhecer a Jesus e depois caminhar com Jesus. Porque a montanha, ela não é aqui. Isso aqui é símbolo. A montanha acontece lá fora. A montanha acontece na sua casa, quando você tem que perdoar a sua esposa. A montanha acontece na sua Perdoar a esposa de quê? Geralmente quem trai eu. Né, assim, lobas que traem um homem, tá? Lobas que traem. Mas infelizmente a maioria das vezes elas são as vítimas do chifre. casa, quando você tem que ser paciente com ela. A montanha acontece quando você tem que dar a vida pelos seus. Quando você tem que dedicar tempo de qualidade para o seu filho. A montanha acontece quando você tem que perdoar um amigo. Ela acontece quando você tem que... É tão difícil. A maioria que tá aí é coach, é influencer, divulga triguinho. Não é difícil, gente. Tempo é o que mais tem no mundo. É o que mais sobra. Tempo é só organização. Sei lá, contrata um personal que vai estar mandando mensagem o que você tem que fazer, deixar de fazer na hora. Sabe qual que é o melhor. É até mais fácil. Tem que subir na montanha 3 dias pra isso. Pra você ser responsável. Pra você administrar um tempo que você tem de sobra. Que ao invés de você ser alguém decente na vida, um marido, um pai, seja lá o que for decente, você quer trair? Tem que ser coerente com os impostos na sua empresa. Quando você tem que parar de dar um jeitinho. Gente, Acontece quando você tem que ser coerente com os impostos na sua empresa. tem no Legendários pra poder parar de sonegar imposto. Não, esse cursinho realmente o Neymar tá precisando, alegadamente. Quando você tem que parar de dar um jeitinho. A montanha acontece no seu dia a dia quando você tem que tomar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo. E ajudar e servir outros homens. Então, Ai, que delícia! Que tipo de bandeja que eles vão estar servindo? Que tipo de... Aperitivo vai estar na bandeja, né? Legendários, ele é uma mera ferramenta de alinhamento. Porque o que de fato transforma um homem é a caminhada ao lado de Cristo, que é o legendário número 1, e ao lado de outros homens. Legendário número 1. Meu Deus, se Cristo fica sabendo de um bábado desse. Nossa, coitado do Divo, meu Deus! De Deus, que é o que nós chamamos de discipulado. Por isso que nós aconselhamos, você que é legendário, você que passou pelo processo, vá à sua igreja, frequente a sua igreja local, sirva a sua igreja local, faça parte do corpo de Cristo de forma efetiva. Visite essa igreja local se ela for em Alphaville, tá? E vender banco lá na frente da igreja, né? Pra você assistir o espetáculo, mesmo chegando atrasado, como se fosse um show, tá? Aí você frequenta. Porque é isso que nos mantém alinhado no propósito. Deus te abençoe demais. Aú! Gente, calma, a gente vai começar as críticas já, tá? Vou para lá. O movimento virou bagunça. Vários casos na internet de legendários fazendo merda. Gente, é uma montanha onde tem vários homens. Com a possibilidade disso dar certo. Ai, gente, não, juro. Vamos ver esse daqui, depois eu mostro pra vocês basicamente o que eles fazem, né? Infelizmente, mau exemplo existe em todo lugar. No Legendários não seria diferente. Pense na célula de Jesus, os 12 discípulos. No meio deles você tinha um ladrão, que inclusive traiu Jesus. Você tinha um que era violento. No meio de uma discussão, simplesmente sacou uma espada e cortou a orelha de uma outra pessoa. Ah, eles estão comparando eles com os discípulos de Jesus, com os apóstolos, com os da Santa Ceia. É a autoestima do homem hétero. Você tinha outros 2 discípulos que, durante a pregação, por não aceitarem o evangelho, ele queria que descesse fogo do céu e consumisse as pessoas. Você tinha outro que era completamente incrédulo. Ele andava com o Senhor do universo, presenciava todos os milagres, só que só acreditava vendo e tocando. E olha que essa é a célula de Jesus. Esses eram os que caminhavam com Jesus. Quanto mais nós, legendários. Acredite, infelizmente em todo lugar. E, gente, eu adoro os discursos, como se fosse um grande moço. Ai, porque esse Deus foi questionado. Quem dirá nós?
Legendários. Sabe? É como se fosse um grande ápice do Mussi, esse discurso que ele dá. E não é merda nenhuma. Olha que loucura. No lugar haverão maus exemplos. Você tem maus exemplos de cristãos, maus exemplos de evangélicos, de católicos, de legendários. Você tem maus exemplos em É uma nova religião. Eu não duvido. todas as áreas, infelizmente. O que você tem que julgar é o que o movimento ensina. Se o movimento ensina coisas erradas, aí tudo bem. Faz sentido você criticar o movimento. Agora, se o movimento ensina justamente o contrário do que essas poucas pessoas têm feito, o problema é das pessoas e não do movimento em si. Então, você precisa ser sábio na hora de avaliar. Somos mais de 100 mil legendários. E, infelizmente, né, no meio de mais de 100 mil, nós temos algumas pessoas que não são coerentes com aquilo que a gente ensina. Gente, 100 mil desocupado. Era só dar uma louça. Vamos aqui ver, gente, o videozinho que eu não tô aguentando mais. E daí a gente começa as críticas. Bora lá. Se eu passar pelo fogo, eu não temerei na tua fumaça de glória. Gente, como pode? Todos têm cara de que não prestam. Como pode, gente? Que vão sair a caminho daí de casa, eles vão parar num bordel e pegar uma do job. Como que pode, gente? Eu fico incrédulo. Eu entrarei longe do santo, não sei mais viver. Se eu passar, e se eu passar pelo fogo. Verdade, isso aqui não é nem uma montanha, né? Vamos ser bem sinceros. Isso aqui não é uma montanha. Eu pensei que era um grande morro. Não temer na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo, não sei mais viver. Gente, que horrível. Que ridículo, que coisa péssima, que coisa podre, que coisa horrível. Tudo que é de ruim tá aqui. Aí tem memes, porque eles são muito revolucionários, eles são muito à frente do tempo. Homens antes dos legendários. Homens após o legendário. É que tem mais vídeo, mas eu vou ver as críticas porque eu preciso de um respiro, porque eu tô passando um pouco mal. Bora lá. Will maravilhoso, por favor. Legendários, não o que passava na TV, o reforço do patriarcado. Eu não aceitei, que eu achei que ia ser o programa do Eliezer do Legendários de Bandeira Gospel, gente. Eu não aceitei. Por que nós não temos legendários para mulheres? A nossa sociedade Tem esse vídeo. Ai, eu não aguento mais. tem visto famílias aos milhares sendo destruídas, não porque muitas vezes falta uma mulher para edificar, mas porque falta um homem para governar. O homem sobe na montanha para que ele aprenda como governar sua casa. Nós precisamos de homens fortes, mulheres felizes. Deixa a gente consertar a bagunça que a gente andou fazendo. Ó o moço. Vou brincar um gole desse moço. Todos eles têm frase de efeito pronta. Não é possível. E o que de mais prazeroso de estar junto daqueles que de fato amam? Vamos ver que os homens gostam mesmo dos homens, de estar juntos, de manter a energia masculina, enquanto suas mulheres preparam as suas comidas e resguardam-se para ser refeição em um momento oportuno. Bom, você entendeu para que a mulher serve dentro desse ecossistema. Que tipo de indivíduo diferente você está criando do que já é ensinado naturalmente? É apenas o reforço daquilo que já deu errado, só que dessa vez gourmetizado, com fardinha e uma grande broderagem. Peraí, broderagem não significa o que você pensou. E se você pensou por algum momento qualquer coisa controversa, resolva-se com Deus. O esquema é o seguinte: paga caro para ter a cura. Mas essa cura está associada a uma abnegação, como se fosse difícil para um homem deixar a sua esposa em casa com seus filhos para fazer uma trilha com seus amigos. Um movimento coach associado à fé que leva para o monte homens que vão trilhar por dias, cagar no mato, cobrir com cal e aprender a beber água na seringueira. Ai, eu vou chorar. Muito mais. Gente, pelo amor de Deus, alguém tem que parar. Alguém tem que parar. E o rolê disso tudo é que, gente, a religião evangélica, ela tá virando artigo de luxo. E ninguém tá fazendo nada referente a isso. Tudo bem que, vai existir as igrejas de bairro, todo aquele acontecimento que a gente sabe. Teve matéria recentemente no Fantástico. E é aquela questão, né? Tem certas coisas ali que são muito mal, foram bem omitidas. É porque às vezes nem toda igreja de bairro é
aquela igrejinha que é pequena, que é de um cara humilde, que é de um cara legal, geralmente, né? São os homens que montam, enfim, a igreja, né? Que se tornam pastores, né? Que ouvem um chamado. Nem sempre são os caras legais. Às vezes tem igreja de bairro, gente, que é grande e que é cara, tá bom? O dízimo ali, você pede ele bastante, senão de repente o inimigo vai estar agindo na sua vida, sabe? Então eu achei um pouco hipócrita dessas situações, porque tem várias igrejinhas, assim, vários contextos que, né, é um pouco difícil. Ainda no final dessa reportagem toda no Fantástico, veio falar de intolerância religiosa, tanto que até cortou o homem, não deixou nem dar o discurso todo, porque isso não existe. Isso não existe. Hoje a gente vê uma grande negação com essa religião, porque ela interfere diretamente em vidas e escolha de outras pessoas que não estão nem aí, que em momentos sequer pensaram em ofender essa religião de tal maneira. Então, assim, são pessoas que na maioria, de grande sua maioria, né, são LGBTs, são até então mulheres, porque obviamente tem que ter esse conjunto junto, porque até o homem em si, né, o homem em si branco não vai nada, sabe? Então, essas igrejas, elas estão sentindo uma represária que, tipo, não existe, essa represária tipo, ai, vai se converter, aceitar Jesus, e daí o pessoal fala, eu não tô afim. Sabe? É essa grande represária. Ninguém vai nas igrejas dele igual vão em terreiros de candomblé e tá com fogo e quebram imagens, e quebram quadros, e quebram púlpito. Não acontece. Não acontece isso em igreja evangélica nenhuma. Sabe? Então é ter consciência da situação. E ver que agora como um todo, gente, a religião evangélica tá virando um artigo de luxo. Está virando um artigo de luxo. Quando você vê a lista de famosos que participam desse esquema, você tem certeza do reforço do que está sendo feito ali. E como as mulheres destes estão sendo treinadas para servir, questionar é ir contra Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia... Você sabe qual é o problema quando em uma casa a mulher é muito forte? Você tem homens frágeis. Depende, gente. Se você tiver uma Graciane Barbosa dentro de casa, isso faz de você menos homem? Acho que não, né? Eu quero casar com uma mulher que seja CEO de empresa grande. Figuras como Eliezer, o ex-BBB, marido da ex-BBB VTube, que não tomava banho, que divulgava jogos de azar com tela gravada, só pra você lembrar. Thiago Nigro, o que postou o feto. David Leonardo, o amaciante Diego. Cacá Diniz, o esposo da Simone Mendes. Ser mulher de um homem que precisa ir pra montanha pra aprender a ser macho com outros homens? Meu marido tá na montanha pela segunda vez. Gente, isso daqui é uma palhaçada. A gente vai ver um vídeo assim e uma crítica, bora lá. Cumpra com a tua palavra. Sim, sim. Não, não. Resolva. Organiza a tua agenda. Para de falar que família é prioridade se nunca foi pra você. Agora, de fato, você não vai precisar falar e simplesmente fazer. Chega na tua casa, bota na tua agenda o tempo com a tua família, com a tua esposa. Claro, você é tão inútil que você tem que marcar na agenda o tempo que você vai passar com a sua família. Uau. Pera aí, amiga. Então quer dizer que seu marido paga caro pra subir num morro com um monte de outros homens pra descobrir as suas necessidades. Que ele não pode te trair, que ele tem que amar os próprios filhos. Ah, ele é um gênio. Que gênio. Você, menina, você é uma songamonga do caralho. Vocês são muito burras, tá? Olha só. Se isso fosse um plano de vocês, chifrudas, crentes chifrudas, plano de vocês pra botar o marido de vocês lá no morro, falar, vão lá pra cima treinar pra ser mais homem, e vocês descontar todo o chifre que vocês ganharam aqui embaixo, aí eu ia bater palma. Nossa, Lobas, eu ia adorar. Eu particularmente adoro. Ia passar todos os panos existenciais, sabe? Eu amaria, mas enfim. Vocês não servem nem pra isso. Legendários é tudo que há de ruim na Terra, né? Que são homens, crentes, coaches e trilha. Vamos lá, tem como botar mais alguma coisa ruim aí no meio? Eu acho que não. Se o seu marido precisa subir em cima de um morro, ficar cagando em moita pra descobrir os mistérios do casamento, que é ser fiel e amar os próprios filhos, né? Você não tem um marido. Você tem um projeto fracassado de masculinidade. Eu não entendo esse conceito. Mais ou menos você manda o seu marido pra cima de um morro, aí você fica em casa fazendo comida e orando pra ele te amar. Tipo assim, o mínimo. Diferente. Eu adoro. Vamos pra mais um culto, gente. Vamos lá. Não, até peguei o vídeo errado. E tem aqui, gente, o grande mousse, porque novamente eles amam fazer memes. Seu marido chegou em casa pós 4 dias na montanha. Aí, galera. Eu não acredito, que massa. É o fim do mundo. Pode. Por que ele tá... Ah, tá. Pra não sujar o chão, tá. Que incrível, amor. Isso tá me dando um negócio. Olha, eu tô todo arrepiado. Nossa, isso me deu um negócio. Ui, ui. Amo, meu amorzinho. Amor, o lugar reservado ali. Uau.
Gente, tô com sensação ruim no meu corpo, eu não tô nem brincando. Caraca, que sensacional, amor. E esse daqui? Nossa, amor, meu Deus do céu. Salaminho, você gosta aqui? Nossa, cara, que incrível. As nossas fotos. Peraí, vai ter sushi? Gentil, lindo, forte sacerdote do nosso lar, fiel, vitorioso, o grito de guerra, líder amável, bondoso, sábio, próspero, generoso, criativo. E outro que eu não sei, detestável, porque tá com D. Eu vou passar mal, hein? Eu passo mal aqui, agora eu caio, viu? Gente, vem cá, me ajuda aqui, tá? Eu preciso da ajuda de vocês. O que seria legendários agora no meio dos crentes? É o Brokeback Mountain brasileiro. Dos cristãos. Legendários é uma espécie de encontro dos homens, que até a minha época, quando eu esquentava banco de igreja e era doutrinada por gente safada, tinha o encontro de mulheres, encontro de homens, encontro de jovens. Esse Legendários é isso, é tipo uma espécie de encontro dos homens. E outro, o Legendários que eu conheço era aquele programa lá com Marcos Mionzinho lá e tal. Mas não, de fato, eu tô um pouquinho intrigada. Tô um pouquinho intrigada com a informação que eu peguei agora. Estão falando muito lá no Twitter, X. O tweet, o post era esse aqui, ó. Eu odeio. Eu queria jogar toda a praga do mundo. Porque nem quando a Maria Card postou o inferno do encosto do marido dela, repercutiu tanto. Juro, se eu pudesse jogar uma bomba, salvando as crianças, ó, eu jogaria, porque, gente, pelo amor de Deus, não é possível. É um print dos stories da VTube, com essa legenda aqui, ó. Não consegui gravar o momento do nosso encontro, mas foi um abraço demorado, com um choro solto dos dois, e muito felizes porque o legendário não é só sobre homem, é sobre uma transformação para a sua família. As esposas unidas daqui orando por eles e eles lá por nós. E Deus no controle de tudo. Então é realmente um lance de encontro de homens lá. Se for de fato um encontro de homens, né? Que seja ministrado aí nesses cultos o respeito pela mulher, o não ao feminicídio. Para quem não sabe, 40% das vítimas de violência doméstica no Brasil são mulheres evangélicas. Então, é que tem, né? Tipo assim, não, gente, a gente não vai matar nossa esposa, entendeu? Deixar um olho roxo, um braço torto, uma coisa assim, talvez aconteça, né? Alegadamente, como sempre. Mas assim, matar, não. Pare agora, pare. Feminicídio aqui, não. Mas ninguém falou que eu não podia bater, de repente, disciplinar, né? Aí também já é demais. Para que o que esteja sendo ministrado aí, nesse legendário, seja algo nesse sentido, entendeu? Que parece que tá sendo o novo coqueluche do momento aí no mundo cristão. Quem tiver mais para contribuir a este post, comenta aqui para nós, tá bom? Um beijo e forte abraço. É de fato uma nova coqueluche, né? Só que quem tá pegando, infelizmente, tá continuando vivo. Alegadamente, como sempre. Vamos lá, gente. Esposo disse que na Bíblia tá escrito honrar pai e mãe pra se dar bem. Esposa não tá escrito. A Bíblia diz para honrar pai e mãe porque seus dias serão prolongados na terra. Só que ela também diz que a esposa é a parte mais frágil, que precisa de mais cuidado. Diz para você amar a esposa como Jesus amou a igreja, a ponto de dar a própria vida por ela. Que Deus não amou a igreja. Gente, meu Deus, vocês torceram toda a palavra da Bíblia. Vocês não estão falando da pessoa não, perdão. Vocês não estão falando do ser que literalmente viu gente vendendo coisas dele, sobre ele, e destruiu a bancada, virou o negócio, quebrou. Você falou que Deus amou a igreja, gente. Deus amou as pessoas acima de tudo. Deus não amou a igreja, gente, porque igreja por igreja, ele é só uma construção. É um amontoado de bloco, tá bom? Quem faz a igreja são as pessoas. Então, portanto, você vai amar uma estrutura que tá ali feita, ou você vai amar as pessoas que vão fazer ela? Pelo amor de Deus, vamos ter consciência da situação também, né, galera? Eu que não sei a Bíblia, eu sei o mínimo do mínimo do mínimo, isso não é possível. E também diz que se você não cumpre o seu papel como marido e não honra a sua esposa e não cuida da sua esposa, as suas orações serão interrompidas. É o único caso bíblico que eu consigo me lembrar em que Deus diz que as orações não serão ouvidas, tá? É se o marido não trata a esposa como deveria tratar. Eu fico pensando, a moça que mandou essa mensagem pra ele, segurando esse celular na frente dele, dando um sermão. Eu fico pasmo, sabe? Tem até mais um vídeo deles e vai ser o último, porque eu não tô aguentando mais. Ai, gente, 2 minutos, vamos lá. Eu navegarei com você no Espírito.
Eles estão rezando pra um galão? Não é possível. Ah, não, eles estão rezando pra uma caixa de som. Lacre. Gente, eu pensei que era um grande músico. Eu pensei que de fato era uma trilha, uma montanha, uma coisa. É um terreno suspenso só. Que desce como fogo. Gente, nossa, Deus me livre, vamos acabar logo com isso. Vai, Isabela, pelo amor de Deus. Primeiro, que Legendários era o que eu assistia quando eu era adolescente, que eu via ainda escondido, com o Marcos Mion, com o Hulk Magrelo e com a Juju Salimberg. Pra gente começar. Ah, Bela, então você tá falando agora mal de Jesus, de Deus? Não, amor. Jesus não tinha esse tempo pra fazer banheirão, não, tá? Ele tinha mais o que fazer, era muito milagre que ele fazia, né? Era muita água em vinho que ele transformava, era muito peixinho pra multiplicar, era muita coisa, amor, tá bom? Então, não tem nada a ver com Jesus, né? Na verdade, tem a ver com o tempo livre. Eu quero ver você pegar um pai de família, né, que tem mais o que fazer, e você botar pra ficar indo pra monte, ficar não sei quantos dias, pagar não sei quanto, para simplesmente voltar para casa, para ter que aprender que tem que ter caráter, ser um bom ser humano, um bom pai e ser um marido que presta, que saiba fazer um arroz, às vezes trocar uma fralda e não trair, né? E o mais engraçado de tudo é que não tem para mulher, né? Não tem. Sabe por quê? Porque as mulheres têm mais o que fazer, né? Enquanto os homens vão lá se divertir, fazer as coisinhas dele, um monte de homem num monte. Ai, meu Deus, que falta do que fazer, velho! E as mulheres estão aonde? Em casa, cuidando das crianças, fazendo comida, limpando a casa, né? Se dá uma folga dessa pras mulheres, não dá, né? Pois é. Aí eu sou obrigada a voltar lá na historinha de quando a minha mãe olhou por dentro da minha cara e falou que eu tava cheia de tempo. E sabe o que faltou pra essas pessoas? O que fazer. E também sabe mais o que faltou? Uma mãe igual a minha. Sim. Porque se eles tivessem tido uma mãe igual a minha, eles não iam precisar de mãe. Não. Não ia. Tem uma coisa que meu pai fala pra mim até hoje, inclusive, né? Que ele sempre fala assim, minha filha, a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Meu pai é pastor. Pois é. A palavra de Deus se renova a cada manhã. A cada manhã você tem uma chance de fazer diferente, né? E aí eu acho que essa parte da Bíblia eles não leram, que eles ficaram vendo muito Mion, ficaram vendo muito Hulk Magrela e tal. Não leram, entendeu? Ou seja, não é uma ida no monte, uma descida que vai te fazer ser um ser humano melhor, não, tá? Que a cada dia que você acorda, você tem essa oportunidade. Você não precisa subir lá na puta que o pariu pra você entender isso, não. Porque fica mais perto do céu, será? Não sei. Deve ser, né? Deve facilitar, né? Dito isso, eu te pergunto, o que a gente pode achar disso além de graça? É claramente mais uma forma que o homem ali encontrou de fugir das responsabilidades, né? E foda-se, é só mais uma forma. Isso não tem a ver com cristianismo, isso não tem a ver com Deus, com Jesus, com igreja, com nada disso. Inclusive, se eles estivessem fazendo o que Jesus manda, eles estavam mais ocupados. Gente, eu não aceito isso de... Cara, sério, é uma coisa assim, religião, que é cansativo, gente. Sério, isso daqui, mentalmente falando, boa sorte, tá? Pra quem tá pegando a religião nos últimos tempos, o fanatismo religioso, tá? A coligação com política, que tudo bem que a religião pode ser política, mas nunca vai condizer exatamente com a palavra, nunca vão se entender, sabe? Boa sorte pra quem ainda procurando uma religião, quer ir frequentar um templo, quer ter uma comunidade, porque, gente, tem experiências próximas. Mentalmente falando, as pessoas não tão legais não, tá? E eu não sei o que quer dizer, eu não sei o que tá acontecendo, porque, gente, as pessoas estão muito loucas. Elas estão fora de si, elas estão surtadas. E eu tô falando isso de uma maneira muito séria. E eu não sei o que tá acontecendo. Ai, mas eu quero me encontrar em alguma religião, eu quero me encontrar com Deus. Amor, você pega, compra uma Bíblia, tá? Enfim, né, que tem que comprar, ou baixa PDF, tá? E daí coloca seus joelhinhos no chão aí na sua casa, ora, reza e pega a fé no seu Deus e vai. Não frequenta esses lugares não. Porque, gente, infelizmente, é aquilo, virando artigo de luxo e praticamente uma seita, tá? Tem situações aí, olha, tem uns casos aí recentes, gente, que é complicado. Eu não posso nem trazer aqui, porque envolve nomes grandes e eu não posso, né? Enfim, eu não quero ter o meu canal derrubado. Então vamos seguir aqui. Você quer aprender a ser um homem de verdade? Fique em casa, lidando diretamente com a família que Deus te deu. Aprenda a lidar com as problemáticas do seu lar, entendeu? Você vai entender com a sua esposa te falando, com seu filho te falando, pai, melhora disso aqui, pô, não, amor, melhora disso aqui, não sei o que. É assim que você vai aprender. Não é indo pra com um monte de outros homens que também não sabem o que estão fazendo e que não tem uma mulher ainda.
pra escutar a visão de... Ó, você vai voltar pra casa, vai ter outro homem? Porra, tá o ver na rua, né? E eu não vou argumentar, não. Acontece. Então fica em casa, amor, tá bom? É assim que você aprende a ser, entendeu? Seja forte, corajoso, tem de bom ânimo, já diz na Bíblia. Eu sou macumbeira, tô sabendo mais do que vocês. É assim que você se torna um homem de verdade. É lidando com a família que Deus te deu cara a cara, tá? Você pode ir pra monte, mas Deus não vai te ensinar a fazer um arroz, tá bom? A trocar uma fralda, entendeu? Deus não vai te ensinar essas coisinhas assim, não. Até porque Deus tem mais o que fazer, né? Vamos tá combinando, vamos tá colocando no senso que ele tem muito mais o que fazer. A limpar uma casa. É só em casa que se aprende mesmo, tá? É, boa tarde. Gente, é isso. É mais uma seita de masculinidade muito louca. Eu vou chamar de seita porque é aquilo, né? Ter um discursinho meia boca. Gente, isso é muito manipulativo. Toca num ponto muito social que é problemático e eles reconhecem que é problemático, mas eles distorcem, que é o feminicídio. Cara, você falar que dá-se a entender que feminicídio acontece porque você tem mulheres muito fortes em casa. Gente, que isso? Tipo, que merda que você tá falando, meu amor? Então, assim, gente, boa sorte pra quem quer encontrar religião nessa agora, porque olha, é isso. Religião, não digo nem candomblé nem umbanda, né? Mas nem espiritismo. Mas essas evangélicas e católicas estão virando artigo de luxo, gente. E daqui pra frente é só pra trás.